Olá! No vídeo de hoje iremos falar sobre as adaptações celulares. Então, vem com a gente e vamos aprender mais sobre esse assunto. Uma célula em homeostase é aquela com capacidade de cumprir as suas demandas bioquímicas e fisiológicas. Em uma célula em condições normais, a variação nas suas vias bioquímicas e fisiológicas é muito pequena, e isso se dá pelo estado metabólico de diferenciação e de especialização de cada célula, além das limitações promovidas pelas células vizinhas e, por fim, pela disponibilidade de substrato metabólico. As adaptações são respostas estruturais e funcionais reversíveis. Essas adaptações são ocasionadas por estresses fisiológicos excessivos e estímulos patológicos, e são essas adaptações que permitem que a célula sobreviva e continue a funcionar diante de uma alteração do seu ambiente. Neste vídeo, vamos tratar de 4 tipos de adaptações celulares, suas causas e seus mecanismos. Em primeiro lugar, vamos falar da hipertrofia. A hipertrofia é um aumento do tamanho das células como consequência do aumento da síntese de constituintes e componentes celulares, que pode resultar no aumento do órgão ou do tecido. Como mencionado anteriormente, por ser um processo de adaptação, a hipertrofia pode ser fisiológica ou patológica e é causada pelo aumento da demanda funcional ou por estimulação de hormônios e fatores de crescimento. Como exemplo, podemos pensar nas células musculares esqueléticas e do coração. Bom, essas células possuem uma capacidade baixa de divisão celular e em uma circunstância que haja necessidade de aumento da demanda metabólica, a resposta adaptativa nesse tecido será a hipertrofia celular, ou seja, haverá o aumento na síntese de componentes celulares, como proteínas contráteis e organelas, resultando no aumento do tamanho dessas células. Atletas profissionais que atuam em esportes com uma alta demanda muscular, como futebol, fisiculturismo e natação, normalmente possuem músculos definidos, e essa definição acontece pelo aumento do tamanho das fibras musculares. Nas células hipertrofiadas, há uma maior produção de proteínas e filamentos, e isso aumenta a quantidade de força e a capacidade de trabalho do músculo. A hipertrofia pode ser induzida por sensores mecânicos que identificam o aumento da carga de trabalho, como também pode ser induzida por fatores de crescimento, como TGF-beta, e também agentes vasoativos. Esses estímulos atuam em conjunto, promovendo o aumento da produção de proteínas musculares responsáveis pela hipertrofia. A hipertrofia do músculo cardíaco, hipertrofia cardíaca, constitui-se num dos principais mecanismos de adaptação do coração em resposta adaptativa a uma sobrecarga de trabalho, de pressão ou de volume, imposta em determinadas condições, ocasionando um aumento da massa do miocárdio. Mas a hipertrofia tem um limite. Esse limite é atingido quando o aumento da massa muscular deixa de ser capaz de compensar a sobrecarga do músculo, e em casos extremos pode ocorrer a morte dos miócitos por apoptose ou necrose, e o resultado dessas alterações é a insuficiência cardíaca. Ao contrário do que vimos anteriormente, a hiperplasia é um tipo de adaptação em que há o aumento do número de células em um órgão ou tecido. E apesar de ser um processo diferente da hipertrofia, frequentemente esses processos podem ocorrer juntos. A hiperplasia pode ser fisiológica ou patológica. A hiperplasia fisiológica pode ser hormonal, promovendo o aumento da capacidade funcional de um tecido quando necessário. Um exemplo é a proliferação do epitélio glandular da mama feminina na puberdade e durante a gravidez. A hiperplasia também pode ser compensatória, que leva a um aumento na massa do tecido após lesão ou ressecção parcial. Como forma de exemplificar, podemos pensar na capacidade de regeneração do fígado, onde mesmo após procedimentos em que há necessidade da retirada de um lobo, o fígado consegue retomar o seu tamanho original após um tempo. Já a hiperplasia patológica, na maioria das vezes, é causada por um excesso de hormônios ou fatores de crescimento. Como exemplo, podemos citar a hiperplasia da glândula da tireoide, por um aumento anormal do hormônio estimulante da tireoide, o TSH, e também a hiperplasia das glândulas endometriais, onde um aumento nos níveis de estrogênio desencadeia essa maior proliferação do epitélio endometrial e isso leva, muitas vezes, ao sangramento menstrual anormal.
A hiperplasia também é uma resposta característica a certas infecções virais, como os papilomavírus, causando verrugas cutâneas e várias lesões de mucosa. A hiperplasia se dá pela proliferação de células maduras induzida por fatores de crescimento e também pelo surgimento elevado de novas células a partir de células-tronco teciduais. É importante ressaltar que na hiperplasia das células a morfologia e funções originais são mantidas, o que não ocorre nas neoplasias. A atrofia é a redução do tamanho de um órgão ou tecido ocasionado pela diminuição do tamanho e do número de células. Assim como a hiperplasia, a atrofia pode ser fisiológica ou patológica. A atrofia fisiológica acontece durante o desenvolvimento normal. Como exemplo de atrofia fisiológica, podemos pensar no útero, que diminui de tamanho logo após o parto. Já a atrofia patológica pode ser específica de um determinado local ou pode ser generalizada. Entre as causas mais comuns de atrofia, podemos pensar em redução de carga de trabalho, chamada de atrofia de desuso. Muitas pessoas já devem ter notado que após fraturar algum osso e imobilizar com gesso, ou quando um paciente é restrito a repouso completo no leito, rapidamente acontece o processo de atrofia dos músculos esqueléticos. E apesar de ser um processo reversível, já que inicialmente as células apenas diminuem de tamanho, se houver uma persistência no desuso daquele membro, pode ocorrer a diminuição no tamanho e número de fibras musculares, por apoptose. Ocasionalmente, essa atrofia pode ser acompanhada por um aumento da reabsorção óssea, levando à osteoporose por desuso. Perda da inervação, também chamada de atrofia por desnervação. Uma lesão ou degeneração no nervo pode acarretar na atrofia muscular, uma vez que o músculo não está recebendo o estímulo necessário para realizar o movimento. Diminuição do suprimento sanguíneo. Isso pode levar à atrofia do tecido, uma vez que não há transporte suficiente de oxigênio e nutrientes. Em idosos, o cérebro sofre atrofia progressiva, principalmente por causa da redução do suprimento sanguíneo causado pela aterosclerose, que ocorre a oclusão da artéria. E nutrição inadequada. Uma desnutrição proteico-calórica profunda está associada ao uso das proteínas do músculo esquelético como fonte de energia, uma vez que as outras fontes energéticas já estão esgotadas. Isso resulta em emaciação muscular acentuada. A atrofia se dá pela diminuição da síntese proteica e aumento da degradação das proteínas das células, ou seja, uma redução do anabolismo e aumento do catabolismo celular. A síntese de proteínas diminui devido à redução da atividade metabólica. A degradação das proteínas celulares ocorre principalmente pela via ubiquitina-proteasoma. Nosso último mecanismo de adaptação é a metaplasia. Essa alteração, que é reversível, ocorre em resposta a uma injúria prolongada, crônica, ocasionando a mudança ou substituição de um tecido epitelial ou mesenquimal por outro mais resistente à injúria. Dentre as metaplasias mais comuns, podemos citar a substituição de células colunares para escamosas, ou seja, a substituição do tecido epitelial simples colunar para um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Isso ocorre, por exemplo, no trato respiratório em resposta à irritação crônica, como acontece com pessoas que fumam. Nesses indivíduos, as células epiteliais normais, colunares e ciliadas da traqueia e dos brônquios são, com frequência, substituídas por células epiteliais escamosas estratificadas. Isso ocorre pois o epitélio escamoso estratificado é mais resistente e capaz de sobreviver sob circunstâncias nas quais o epitélio colunar especializado, mais frágil, teria sucumbido. Entretanto, com esse processo de adaptação, importantes mecanismos de proteção contra a infecção, como produção de muco e ação dos cílios no epitélio colunar, são perdidos. A metaplasia do tipo escamoso para colunar também pode ocorrer. Um exemplo é o esôfago de Barrett, onde o epitélio escamoso do esôfago é substituído por células colunares semelhantes às intestinais, sob influência do refluxo do ácido gástrico. O tecido epitelial colunar com células caliciformes é mais resistente contra a presença do ácido gástrico, devido à produção de muco.
Já a metaplasia do tecido conjuntivo é a formação de cartilagem, osso ou tecido adiposo em tecidos que normalmente não contêm esses elementos. Por exemplo, a formação de osso no músculo, designada miosite ossificante, ocorre ocasionalmente após uma hemorragia intramuscular. Essa é uma resposta adaptativa e pode ser o resultado de uma lesão celular ou tecidual. A metaplasia resulta da reprogramação gênica de células-tronco, células basais do tecido epitelial, que sabidamente existem em tecidos normais ou de células mesenquimais indiferenciadas presentes no tecido conjuntivo. Em uma alteração metaplásica, essas células precursoras diferenciam-se ao longo de uma nova via. Essa diferenciação é causada por sinais gerados por citocinas, fatores de crescimento e componentes da matriz extracelular no ambiente das células. Esses estímulos externos promovem a expressão de genes que direcionam as células para uma via específica de diferenciação. Finalizamos por aqui, pessoal. Deixe seu comentário ou sua dúvida, curta e compartilhe com outros colegas. Esse conteúdo foi feito para vocês. Obrigada e até a próxima!